Nessa aula, quero falar sobre uma template syntax, ou sintaxe de template, que é a interpolação. Como já vimos, o nosso template, nosso HTML, tem uma ligação com o arquivo TypeScript do componente. Com isso, eu consigo utilizar o que eu tenho no meu componente dentro do template dele. Então vamos pensar que eu quero ter as mensagens aqui, se tem tarefas ou não, no meu componente, para poder alterar quando eu quiser, sem precisar mexer no HTML dele, ou até mesmo manipular ou fazer algo diferente. Para isso, podemos usar a sintaxe de template. Primeiro, vamos criar uma propriedade no meu componente aqui. Então, pode ir no seu home.page.ts. Vamos criar uma propriedade aqui chamada tem tarefas, que ela vai ser pública. E a ela vamos atribuir o texto de tem tarefas, dessa forma aqui. E agora no nosso template, no nosso HTML, para usarmos essa string, podemos remover aqui esse tarefas, abrir e fechar chaves duas vezes dessa forma. Então abro uma vez chaves e de novo. E dentro podemos colocar o nome da propriedade que criamos. Então aqui tem tarefas. E isso aqui se chama interpolação, usar essas duas chaves. Com isso, o componente sabe que o valor de tem tarefas deve ser atribuído aqui dentro, nesse local do nosso template. Mas a interpolação não aceita apenas uma string, ela aceita expressões e também métodos. Vamos fazer isso com a nossa mensagem de 100 tarefas. No nosso componente, então, vamos criar aqui um método abaixo do construtor chamado get sem tarefas. Tente manter esse padrão, propriedades acima do constructor e métodos abaixo dele. Eu falei sobre usar nomes em português, mas no caso do get é por ser uma convenção quando falamos de pegar ou atribuir dados, pois temos o get e o set. Então get pegamos um valor, set atribuímos um valor. Sendo assim, get sem tarefas vai receber aqui uma arrow function, nesse caso, ou função de seta, e vai retornar apenas o texto de não há tarefas aqui. Então, return não há tarefas. Aqui eu preciso falar um pouco sobre a arrow function, pois é algo que pode confundir um pouquinho, mas ela funciona como uma expressão de uma função normal, mas ela tem algumas diferenças aqui. A primeira que você pode notar é a sintaxe, pois atribuímos aqui ao get sem tarefas uma função anônima que ela é essa arrow function. Tanto que aqui ele vai até funcionar como uma propriedade. Ele não funciona como um método. Dá para ver a diferença aqui. Está escrito que é propriedade. E uma outra função, se eu criasse aqui, por exemplo, set sem tarefas, dessa forma aqui, pode ver que aqui eu tenho que ele é um método. Então essa é uma das diferenças. E outra diferença é que ela pode ser encurtada se for retornar algo pequeno, se for uma expressão pequena, um cálculo pequeno, algo assim que seja de uma linha, eu posso omitir esse return, eu não preciso dele aqui. Então eu poderia, por exemplo, cortar isso e aqui só colocar na frente da arrow function. Automaticamente ele sabe que eu estou apenas retornando essa minha string. E por último, e mais importante, o escopo do this, né, a palavra-chave this, dentro do nosso arrow function, funciona diferente do que dentro de uma função normal. Numa arrow function, ela basicamente assume o this de fora desse escopo da função. Numa função normal, ele cria um novo this dentro da função, mas aqui no Angular ele vai funcionar normalmente. Se eu usar o this, por exemplo, aqui dentro do método construtor, eu consigo acessar qualquer propriedade fora dele, qualquer método, pois aqui nós estamos no escopo da nossa classe. Isso na versão mais atual do Angular funciona. Na versão 4 ou 5 dele, se eu não me engano, não dava certo. Então, qualquer método e qualquer função que você fosse construir dentro de uma classe, você precisava obrigatoriamente colocar como arrow function se você quisesse pegar qualquer propriedade fora do escopo dessa função. Mas no Angular mais atual isso já não precisa mais, não precisa mais ser feito. E pronto, com isso nós temos o nosso método que retorna a frase. Aqui na nossa interpolação, agora no nosso template, nós podemos aqui apagar isso. Então, abrir a interpolação e aqui simplesmente colocar get sem tarefas e executar aqui, porque nós precisamos desse retorno. Se eu salvar agora e a gente ver aqui no browser, ele vai reiniciar, pronto. Não há tarefas. Já a mensagem tem tarefas, se você quiser ver aqui, então basta aqui dentro colocar uma string vazia mesmo na tarefa, para ele poder passar na condição.
e aqui tem tarefas. Então funciona normalmente ambas as interpolações, seja pegando apenas uma propriedade ou pegando um método do nosso componente.